Bem, pessoal, Covid não está perto do fim para pacientes reumatológicos. Eu vou explicar um pouquinho por que isso aconteceu e os trabalhos que têm saído sobre esse tema, né? Vamos lá para vocês entenderem. Covid, a gente sabe que reduziu bastante. Fiz muito vídeo aqui falando, né, dos dados do Infogripe, né, que caiu o número de casos. Que a gente está vivendo, no geral, para a população, um cenário muito bom da pandemia, né? A pandemia acabou, né? E agora a gente vai ter o Covid como tem gripe, como qualquer outra doença. Mas alguns grupos de risco, e agora em especial vou dar o destaque dos doenças reumatológicos, né? Eles têm uma doença que muitas vezes precisa do imunossupressor para tratar essa doença. E aí tem um pequeno detalhe, né? Quando a gente olha os dados que já saíram nesses 3 anos que a gente viveu de pandemia, mostram que esses grupos específicos, em especial pacientes reumatológicos, têm dois cenários que preocupam. Número um, o fato deles tomarem imunossupressores fazem eles ter Covid de forma mais grave, então eles se internam mais e têm um risco de morte maior. Por isso são grupos prioritários que precisam da vacinação, que é a única forma segura que a gente tem de proteger do Covid. Segundo fator relevante desse grupo, né? Que também quando eles pegam a Covid, né? Mesmo quando não morram, mesmo que quando não tem as formas mais graves, que a gente sabe que não é a maioria, eles apenas aumentam a incidência, né? Eles têm a chance maior de ter Covid longa, que são justamente as sequelas relacionadas à Covid que preocupa tanta gente. Ou seja, são duas preocupações muito relevantes que a gente tem que ficar atento. Ou seja, se você for paciente reumatológico, tiver um parente que tem todas essas doenças, lúpus, artrite reumatoide, né, e outras doenças que precisam de uso de imunossupressores, o corticoide, né? Esse grupo tem que estar com a vacinação em dia, esse grupo tem que estar mais preocupado, esse grupo tem que usar máscara quando for em hospital, em ambientes que tenha contato com pessoas potencialmente com Covid. Então, são grupos que, mesmo com o fim da pandemia, mesmo com o cenário bom de Covid que a gente viu hoje, deve continuar atento, tá bom? Espero que tenha ajudado. Cada vez mais que a gente for falando de Covid, a gente vai centrar em grupos específicos, porque realmente, de maneira geral, o cenário é muito animador. Espero que tenha ajudado. Abraço.